Meu nome é Fabiola, sou ilustradora e tenho 45 anos. Eu gostava de ser ativa quando era jovem, e até participei de competições nacionais de natação durante minha época de estudante. Mesmo como adulta trabalhadora, eu desfrutava de vários esportes sem mudar, mas há cerca de 2 anos, contraí uma certa doença e agora não consigo mais fazer força com a perna esquerda. Não fui informada diretamente do diagnóstico, mas com uma perna que mal tem sensibilidade, não consigo andar e agora vivo em uma cadeira de rodas. Meu marido Emiliano é 1 ano mais velho que eu, e nos conhecemos em um encontro em grupo. Meu pai era um presidente de empresa muito conhecido na sociedade, por isso muitas pessoas, homens e mulheres, queriam participar dessa fortuna. Na verdade, meu pai nunca nos favoreceu a mim ou a meus irmãos, e embora possa ter sido um ambiente privilegiado, não há nada em troca para me agradar. Mas ainda assim, muitas pessoas pensavam assim e se aproximavam de mim. No meio disso tudo, apenas Emiliano parecia se importar comigo, não com o dinheiro, e nosso relacionamento se desenvolveu. Nossos encontros eram piqueniques e montanhismo, e os aniversários eram na casa um do outro. Não tivemos filhos, mas continuamos vivendo felizes. No entanto, assim que comecei minha vida em uma cadeira de rodas, a atitude de Emiliano mudou completamente. Ele começou a exigir como algo natural que minha família pagasse as despesas para tornar nossa casa acessível e conseguir um ajudante. Claro, meu pai não pagou no começo. Eu pensei em cobrir com minhas economias e meu salário futuro. Quando contei isso a ele, recebi uma resposta inesperada. Então a herança diminuirá. Não perguntei o que ele queria dizer, mas supus que minha doença não colocava a minha vida em perigo. Ainda assim, por que ele precisava falar sobre herança? Sobressaltado com minha voz, Emiliano começou a falar de repente em um tom persuasivo. Me desculpe, eu estava errado. Eu pensei que precisaríamos de muito dinheiro a partir de agora. A pobre desculpa de Emiliano não me convenceu. Depois disso, Emiliano mencionou frequentemente heranças ou seguros. Pouco a pouco, ele parou de dar desculpas e começou a sugerir coisas como mudar para um seguro mais caro. Eu me vi incapaz de entender Emiliano. No final, apesar das objeções de Emiliano, decidi usar minhas economias acumuladas antes do casamento e o pagamento extra daquele ano para financiar as reformas. Decidi solicitar uma empresa de serviço doméstico 3 vezes por semana. Como a casa era acessível, eu podia fazer as tarefas domésticas até mesmo em uma cadeira de rodas. Então 3 vezes por semana era suficiente. A pessoa encarregada era uma mulher mais velha com boa aparência, e se tornou um prazer tomar chá com ela durante os intervalos. No entanto, parecia que Emiliano não gostava da mulher encarregada e frequentemente reclamava. A forma como ela dobrava as roupas era diferente, a ordem em que colocava os pratos lavados era diferente, às vezes, até parecia que o sabor da comida era diferente. Um dia finalmente explodi de raiva. Por que você diz coisas tão grosseiras? Eu disse, tentando conter minha raiva. É verdade. Ela não está recebendo dinheiro por um trabalho tão mal feito. Ela está levando o mundo na brincadeira. Além disso, é estranho pagar por tarefas domésticas. Que ela faça de graça. Emiliano ficou momentaneamente surpreso com minha ferocidade, mas logo começou a sorrir satisfeito e disse algo incrível. Se você insistir, vou descontar da minha manutenção a mesma quantia que estamos pagando a ela. A decisão de Emiliano me deixou tonta. Estávamos pagando à encarregada cerca de R$ 1.000 por mês. Metade dessa quantia eu contribuía adicionando-a à minha própria manutenção para economizar dinheiro. Mas agora Emiliano disse que destinaria esses R$ 1.000 à sua própria atribuição em vez das despesas de manutenção. Nossas despesas de manutenção já eram escassas. Então,
Se Emiliano não contribuísse, eu teria que cobrir a diferença. Em outras palavras, minha própria contribuição de bolso passaria de 500 para 1.500 reais, basicamente triplicando. Isso é um absurdo, respondi fortemente. Se você deduzir R$ 1.000, sua contribuição para as despesas de manutenção será de R$ 500. De onde você acha que vou tirar os R$ 1.000 extras? Bem, é o seu capricho, disse ele. Então você deveria pagar. Você está ganhando dinheiro. É verdade que depois de ficar doente eu me tornei independente corajosamente e estava conseguindo. Mas meus rendimentos eram apenas um pouco mais altos do que quando eu era empregada de uma empresa. Se eu tivesse que deduzir outros R$ 1.000, não poderia economizar nada de dinheiro. No entanto, Emiliano não deu sinais de recuar. Está bem. Mas prometa-me uma coisa, certifique-se de economizar bem esses R$ 1.000, entendeu? Com Emiliano concordando alegremente, eu senti apenas ansiedade e essa ansiedade logo se transformou em desespero. Emiliano parou de reclamar da agência de tarefas domésticas, mas, correspondentemente, parou de fazer tarefas domésticas. Ei Emiliano, mesmo que peçamos à agência de tarefas domésticas, deveríamos fazer as tarefas diárias, certo? Do que você está falando? Estamos pagando a eles. Então que eles façam isso. Emiliano começou a sair de casa com mais frequência. Não havia conversa e, nas raras ocasiões em que nos encontrávamos, ele fazia cara de nojo. A palavra divórcio começou a pairar em minha mente. Fabiola, você quer ir ver as cerejeiras em flor no Jardim Botânico? Lá se iam 2 meses vivendo com uma conversa mínima. Era início da primavera e, de repente, Emiliano disse isso, deixando-me desconcertada. Sorrindo, ele continuou falando comigo. Estava perdido ultimamente. Nos cruzamos e pensei que gostaria de ter uma pequena conversa enquanto contemplamos as belas flores, exclamou alegremente Emiliano. Enquanto ele começava a empurrar minha cadeira de rodas, a trivial conversa depois de tanto tempo aliviou um pouco meu cansado coração. O clima chato recente entre a gente se devia ao fato de que não tínhamos falado o suficiente. Foi quando comecei a pensar dessa maneira. Sabe, eu fiquei sem dinheiro e realmente preciso do dinheiro do seu seguro logo. Junto com a voz de Emiliano, minha cadeira de rodas foi empurrada energicamente e começou a descer sozinha pela ladeira. Incapaz de compreender a situação, entrei em pânico ainda assim. Desesperadamente agarrei o freio. Será melhor você sair rapidamente dessa cadeira de rodas ou vai morrer, ele disse enquanto tentava desesperadamente deter a aceleração da cadeira de rodas. A voz de Emiliano ressoou atrás de mim. Desesperada, puxei o freio da cadeira de rodas com a mão. Ele era um homem amante do dinheiro, mas naquele dia ele havia se superado. Enquanto lutava em cima da incontrolável cadeira de rodas, a ira fervia em meu interior mais do que a tristeza. O pneu enganchou em algo e fui arremessada para fora da cadeira de rodas. Um forte ruído me seguiu e perdi a consciência naquele momento. No dia seguinte, quando acordei, estava em um quarto de hospital olhando para Emiliano chorando na cama ao lado. Depois de um tempo, percebendo que eu observava, Emiliano falou com um sorriso cínico. Emília, você está salva. Me alegra saber disso. Fui atropelado por um carro e minha perna ficou assim, veja. Nesse momento Emiliano arrancou a manta, e seu corpo apareceu com uma única perna. Você me ajudará, certo? Somos marido e mulher, completou ele. Não nego que parece que nunca imaginou que eu negaria. Emiliano ficou sem palavras. Quem iria ajudá-lo? Decidi deixar sair todos os sentimentos que estive guardando.
Por que deveria cuidar de alguém que me empurrou por uma colina só para conseguir o dinheiro do seguro? Foi um momento de loucura. Me arrependo. Se pedir perdão resolvesse tudo, não precisaríamos da polícia. Minhas palavras deixaram o rosto de Emiliano pálido. Continuei falando sem deixá-lo interromper. Além disso, não se supunha que você ia economizar R$ 1.000 por mês para mim? O que aconteceu com isso? Assim, então você pode pagar esta estadia no hospital com esse dinheiro. Bem, sobre isso, Emiliano tremia de pânico, e por uma boa razão, sua conta bancária estava praticamente vazia. Por que eu sei? Eu tenho a caderneta. Emiliano sempre encontrava problemas, ele só consultava sua conta pela internet. Portanto, eu costumava gerenciar e guardar todas as cadernetas bancárias quando nosso relacionamento era bom. Nunca senti a necessidade de verificar quanto dinheiro ele tinha, mas como ele não depositava os 1.000, comecei a levar as contas e descobri que em vez de economizar dinheiro, ele o enviava para outro lugar. O destinatário era uma mulher. Contratei um detetive e descobri que Emiliano não só me enganou, mas também teve um filho. O dinheiro ia para sua companheira como pensão alimentícia para seu filho de 4 anos. 4 anos é uma idade bonita, não é mesmo? Você tem visitado ele? Há quanto tempo você a conhece? Emiliano ficou de boca aberta e eu soltei outra bomba. Fiquei chocada. Por que você está pagando a pensão alimentícia do filho de outra pessoa? Emiliano tinha uma expressão confusa no rosto, compreensível, já que ele acreditava que o filho que sua amanta havia dado à luz era dele. Então eu não pude conter o riso. Emiliano cortou com voz contrariada. Que diabos você está falando? Esse menino é meu. De verdade. Ao ouvir essas palavras, eu explodi em gargalhadas ao vê-lo assim. Emiliano me olhou como se eu fosse algo assustador. Então decidi dizer a verdade. Mas você nem pode ter filhos, né? Continuei falando, enquanto ria da cara e voz mais bobas de Emiliano desde que nos conhecemos. Ele realmente pensou que eu era a razão pela qual não podíamos ter filhos. Bem, não sei se você sabe, mas o infértil aqui é você, pergunte ao seu pai, completei. A cara de Emiliano ficou pálida. Na verdade, estávamos fazendo tratamento de infertilidade há cerca de 3 anos desde que nos casamos. Naquela época, Emiliano fez o teste relutantemente e descobriu que a causa era ele. No entanto, depois de consultar meu sogro, decidi esconder os resultados de Emiliano. Meu sogro achava que Emiliano, que é mentalmente frágil, não saberia o que fazer se enfrentasse esse fato. Ao ouvir a opinião do meu sogro, fiquei preocupada. Mas no final continuei com o tratamento de infertilidade sem contar os resultados a Emiliano e interrompi-o a pedido dele. Depois de contar tudo isso, Emiliano ligou para alguém com seu smartphone de repente. Você teve um caso? Não, o filho não é meu, certo? Ao ver Emiliano gritar assim na primeira palavra, entendi a quem ele estava ligando. Parecia que Emiliano estava recebendo discussões do outro lado, e de vez em quando sua voz escapava bruscamente entre eles. Soltei uma gargalhada ao ouvir. Você também teve um caso, não foi? Emiliano disse que não é o momento de falar sobre isso, mas para mim, tanto a mulher que o enganou para que ele pagasse a pensão alimentícia do filho de outro homem, quanto Emiliano, que gastou todo o dinheiro em pensão alimentícia e aventuras e depois empurrou sua esposa por uma colina pelo dinheiro do seguro, pareceram igualmente terríveis. Aparentemente, a ligação foi cortada unilateralmente e ele não conseguiu entrar em contato com ela, por mais que tentasse devolver a ligação. Emiliano estava totalmente irritado com a atitude de sua amante, esquecendo aparentemente que eu estava ao seu lado. Esse idiota só queria o dinheiro.
Desculpe interromper enquanto você está irritado, mas não terminamos de falar. Parece que Emiliano finalmente se lembrou de que eu estava lá, olhando para mim e suando. Retomei a conversa com um sorriso. Você se lembra de ter assinado os papéis quando decidimos economizar aqueles 1.000 que você gastou? Suspirei diante da atitude de Emiliano. Provavelmente ele pensava em se retratar mais tarde. De qualquer forma, peguei meu smartphone da mesa e mostrei uma foto. Veja aqui está escrito, não em caso de mau uso ou divórcio, a totalidade do valor gasto até o mês descoberto será creditada à esposa. Emília, isso é uma fraude. Isso não estava lá. Oh, mas está comprovado deliberadamente e também há uma assinatura. Emiliano parecia frustrado e imediatamente se dirigiu a mim com olhos desesperados. Por favor, não diga divórcio. Além disso, não posso pagar uma quantia tão grande. O divórcio já está resolvido. Não aguento mais, mas não se preocupe, você pode pagar a quantia gasta parceladamente, respondi. Ao me ver assim, Emiliano pôs cara de vítima. Suspirei e chamei a figura que se escondia na entrada do quarto do hospital. Entre, sogro, por favor. Ao ver meu sogro entrar no quarto, Emiliano gritou. A cara de meu sogro ficou vermelha como se suas veias fossem explodir. Meu sogro fulminou Emiliano com o olhar e se aproximou de mim para se desculpar. Sinto muito, de verdade, disse ele. Eu aceitei as desculpas e perguntei a Emiliano. O que você sente vendo isso? A culpa é sua por sempre gastar dinheiro, e ainda ganhar mais do que eu, e sua rica família é mesquinha, ele me respondeu descaradamente. Não sei por que me casei com você, que também estava atrás do dinheiro, disse eu. Minha voz era a mais grave que já tive na vida. Emiliano ficou surpreso ao me ver assim. Enquanto eu me surpreendia comigo mesma por detestar profundamente Emiliano, esbocei um sorriso dizendo: bem, casar por dinheiro e no final ter que pagá-lo, né? Cale a boca, Fabiola. Eu não vou pagar. Que pena. O pagamento é um fato. Ao me ouvir dizer isso, meu sogro com cara de susto disse a Emiliano: vou vigiá-lo até que faça os pagamentos. O rosto de Emiliano empalideceu e tremia. Desculpe a interrupção, uma voz ecoou na sala. Em um ambiente desagradável, um médico de meia idade com jaleco branco entrou e veio diretamente em minha direção. O médico me entregou um documento. Há alguma razão pela qual você não está recebendo tratamento para sua perna, ao invés da cabeça? O doutor disse a mim. Confusa, olhei para Emiliano que olhava para o médico com o rosto pálido. O médico continuou falando com ar perplexo. Se você for operada na perna, poderá voltar a se mover. Você não ouviu isso quando foi diagnosticada antes? Eu não ouvi, doutor. Olhei para Emiliano que tentava não me encarar nos olhos. Tive um mau pressentimento. Emiliano, você mentiu para mim, dizendo que a doença nunca seria curada e que eu nunca mais andaria. Diante da resposta negativa de Emiliano, meu sogro voltou a gritar com ele. Eu me dirigi ao médico e perguntei. Naquele momento, eu não ouvi diretamente o diagnóstico. Você poderia me dizer, por favor? Sim, Fabiola. Sua doença é uma paralisia temporária causada por uma hérnia de disco que atinge a medula espinhal e causa problemas de risco sanguíneo. Como já passou algum tempo, você precisará de reabilitação, mas poderá caminhar. Não pude conter as lágrimas diante das palavras do médico. Eu errei ao confiar em Emiliano e não ouvir o diagnóstico, mas fiquei desgostosa com Emiliano, que mentiu sobre um problema que envolvia a vida de uma pessoa. O ressentimento cresce a cada momento e não me resta nem um pouco de carinho por Emiliano. O que está acontecendo, Emiliano?
Não fique aí parado. Diga alguma coisa. Os gritos do meu sogro ressoam na sala do hospital. Emiliano começa a tremer e, de repente, começa a chorar. Mas se Fabiola é livre para vagar pelo mundo, eu sempre fico para trás. Se ela está em uma cadeira de rodas, sempre ficará em casa e não tentará se divertir mais do que eu, certo? Como é? Seus ciúmes egoístas me obrigaram a viver em uma cadeira de rodas por 2 anos. Sabendo que eu poderia operar para eliminar a dor e a paralisia, mas você se calou. Isso é o pior. Diante das minhas palavras, Emiliano abaixa a cabeça exausto. Eu o olho com olhos frios. Tanto o médico quanto meu sogro parecem irritados com Emiliano, por me negar a oportunidade de receber tratamento. Então, Fabiola, posso explicar a operação para você amanhã? O médico me anima instantaneamente. Ele me devolve um sorriso afetuoso. Só isso já me dá esperanças de um futuro brilhante pela frente. Vou pedir à enfermeira que separe os quartos. Não. Eu não quero ser separada de Fabiola, diz Emiliano desesperado. O médico, ignorando a negativa repentina e sonora de Emiliano, sai da sala. Fabiola, você não vai se divorciar de mim, vai? Sou um idiota, lembra? Eu errei ao me calar, mas pense na nossa situação atual, diz Emiliano. Apesar dos gritos do meu sogro, ele permanece firme. Eu observo em silêncio, mas como não vejo sinais de que ele se acalme depois de cerca de 10 minutos, falo relutantemente. Então, eu vou trabalhar. E você cuida das tarefas. Se você pedir um serviço, pagará por ele. Ah, e deduza essa quantia dos gastos de manutenção. Não posso viver assim. O que você está me dizendo? Seja mais amável comigo. Estou em uma cadeira de rodas para sempre. Disse Emiliano, com a respiração áspera. O que eu havia dito era tudo o que Emiliano me havia dito, mas ele parecia não se dar conta. Ouça, você percebeu o que acabei de dizer? Emiliano finalmente parecia ter percebido. Seu rosto palideceu e ele ficou imóvel. Meu sogro também havia esquecido de gritar. Sua cara ficou pálida. Deve ter sido um grande choque descobrir que o filho que criara desesperadamente havia dito coisas tão terríveis à sua esposa. Bem, vamos falar através de advogados a partir de agora e também sobre a indenização. Espere, Fabiola, enquanto Emiliano pronunciava meu nome, uma enfermeira entrou na sala. Parecia que eu estava mudando de quarto. Então, Emiliano já não podia interromper facilmente. Emiliano resistiu até o final, mas com uma perna não podia levantar-se da cama e só podia gritar. Bem, Emiliano, adeus. Com Emiliano gritando como o último que ouvi, a enfermeira me empurrou para fora do quarto. Meu sogro me olhou nos olhos e assentiu, e eu inclinei a cabeça em resposta. Foi a última vez que vi Emiliano. Alguns meses depois, recebi os papéis do divórcio de Emiliano através do advogado e o divórcio foi concluído com sucesso. Fiquei sabendo que Emiliano está bastante desanimado e vive sob a estrita supervisão do meu sogro. Parece que ele conseguiu manter seu trabalho administrativo, mas o motivo do divórcio parece ter vazado de alguma forma. Agora, seus colegas, que estavam preocupados com sua lesão no momento de seu retorno, o olham com frieza. Emiliano se meteu nessa situação, mas o ouvi lamentar-se. Meus colegas me assediam constantemente. Confesso que não pude evitar sorrir amargamente pensando que nada mudou na realidade. Ainda vejo meu sogro de vez em quando depois do divórcio com Emiliano, em parte para verificar a situação de Emiliano, mas principalmente porque somos amigos por hobby. No começo, meu sogro parecia arrependido, mas ultimamente está voltando a ser o mesmo de sempre.
Após uma investigação, descobriu-se que a amante estava casada e havia estado casada com o verdadeiro pai de seu filho. Eu enviei as provas da aventura e a transferência da pensão para o marido da amante. Parece que ele descobriu a aventura pelas provas que enviei e uma grande disputa se iniciou. Parece que eles também se divorciaram. No escritório do advogado, chegou uma carta ressentida, mas todos fizeram vista grossa. Quanto a mim, fui operada imediatamente depois, e passei alguns meses no hospital fazendo fisioterapia, graças às gestões do meu sogro. Pude continuar trabalhando enquanto permaneci em um quarto privado após receber alta da fisioterapia e das revisões periódicas. Agora posso andar com uma muleta. Uma rotina diária recente é dar um passeio pela casa. De fato, troquei informações de contato com alguém que conheci durante esses passeios e prometi ir comer com ela. É uma pessoa muito amável que me ajudou quando tropecei e caí sobre uma rocha esses dias. A estimulante sensação de que uma nova primavera está chegando, faz com que meu entusiasmo seja imparável. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que adotou uma criança com necessidades especiais, e anos depois descobriu algo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.